eu sou a Ellen e essa é a entrega do meu projeto de uma loja de roupas, onde eu fiz tanto front-end, back-end e banco de dados, tudo containerizado no Docker. Então, agora eu vou mostrar como que eu fiz e especificar, né, as linhas do código. Aqui meu sistema tá rodando local, então aqui a gente tem o catálogo, tá? É a página inicial do sistema, a gente consegue usar filtros de tamanho, filtros de categoria, e eles não são feitos no HTML, esses filtros, tá? Eles vêm direto do banco de dados. Então, é basicamente isso, tá? E tu pode estar adicionando outros tipos de produtos, né? E no caso, eu coloquei esses 3 somente para exemplo. Venho mostrar aqui também que no caso de não ter estoque, a gente não consegue estar selecionando este tamanho desta opção. Me loguei aqui como cliente, tá? E daí agora eu vou adicionar um item no carrinho, onde eu vou escolher o tamanho e ele vai ficar salvo localmente, né, dentro do carrinho. Se eu quiser, né, continuar olhando outras coisas, eu posso. Vou até adicionar outro aqui. Aí, quando eu decidir finalizar a compra, né, no caso, o estoque ele vai ser reduzido, né, no momento em que o vendedor aprovar a compra. Então, no momento em que eu clicar aqui em finalizar o meu pedido, vai ir para um vendedor aprovar. E daí sim vai sair do estoque. Não agora no momento em que eu finalizar o pedido, né? Porque a gente precisa confirmar se realmente vai ter em loja antes de confirmar a compra. Ó, pedido realizado com sucesso. A gente consegue vir aqui e acompanhar também os pedidos, né? Que foram alguns pedidos de teste que eu fiz. E nesse caso aqui está pendente. Então, como eu coloquei o frete fixo de R$10, né? Então, todos aqui, eles já estão inclusos, né? Aqui no valor total, o valor do frete. Agora, então, eu vou fazer o login aqui com a admin. Aqui vamos mostrar os produtos, como criar um produto novo. E também, né, abrir o modal ali de estoque que a gente criou. Então, vamos entrar aqui. Como administrador, tem acesso total, tá? Então, aqui a gente vai conseguir ver a parte de estoque, né? Se ele quiser confirmar a venda, aí teria que ser na página do vendedor. Hoje, o administrador, ele consegue controlar estoque, né? Criar, excluir, editar, né? Aqui as oportunidades. Então, vamos supor que a gente queira editar aqui de 10, não tô conseguindo focar, de 10 para 1, né, estoque atualizado, tá? E se a gente quiser criar um novo produto, também é possível, tá? Então, a gente consegue estar colocando aqui as inscrições, preços, né, de onde que vai vir a imagem pra gente estar postando aqui. Ó, não foi possível salvar, ele obriga, né, que preencha os campos. Uma coisa que eu quero mostrar é que quando eu clico, né, aqui em excluir, o produto ele não é apagado de verdade do banco, tá? Ele é só marcado como inativo. Por que isso? Aqui, né, claro, ele foi marcado, mas do banco não. Porque, né, se alguém já realizou um pedido sobre ele, né, a gente precisa ficar com um histórico. Então, eu acabei me lembrando disso, né, no momento que estava desenvolvendo. Então, do banco ele não exclui, né, ele exclui apenas aqui do front. Agora, eu vou acessar aqui como vendedor para mostrar para vocês o perfil do vendedor. O vendedor, ele vê a lista dos pedidos pendentes, tá? Dos pedidos que os clientes fizeram, como eu já havia falado. Então, ao confirmar a venda, acontece duas coisas, tá? O estoque daquele tamanho é reduzido, né? Daqui, conforme o pedido, tamanho M, por exemplo. E também o status, ele vai mudar o status da compra. Então, ele já vai para em preparação no momento em que ele é aceitado. Mas ele pode ser cancelado ou também, né? Ele pode seguir para o envio. Então, a gente consegue estar fazendo essas alterações aqui no perfil do vendedor
onde o usuário, né, que comprou também vai conseguir acompanhar se está em preparação, enviado ou foi cancelado como algo do tipo, tá? Então, aqui eu vou mostrar porque que eu tenho, né, fiz 2 tabelas para produto e é bem simples, tá? É porque um produto tem vários tamanhos e cada tamanho tem uma quantidade diferente. Então, se eu guardasse tudo numa só coluna, né, o produto, eu não conseguiria saber quanto que vai ter de M, quanto que vai ter de G. Por isso, eu criei tabelas separadas, né, de estoque, o estoque onde cada linha representa este produto, este tamanho, essa quantidade. Essa é uma relação de 1 para muitos, no caso, né? E um produto pode ter até 4 linhas de estoque, uma para cada tamanho. Aqui, no produto ID, na definição do modelo, ele conecta com o tamanho, tá? Então, aqui ele guarda PM, GGG, e a quantidade disponível é o número efetivamente que a gente consegue controlar se dá para vender ou não. Esse arquivo aqui, pedido controller, ele é basicamente assim. Imagina que 2 vendedores, né, fossem ao mesmo tempo confirmar uma venda, né, de um último item de um produto. Então, não ia ter como controlar isso, né? Os dois poderiam achar que ainda tem estoque e o sistema venderia o mesmo item 2 vezes. Daí poderia acabar dando problema, né? Então, para evitar isso, eu uso o que se chama de transação SQL, uma transação que é como um pacote de ações que ou acontece com sucesso ou nada acontece. Então, nesse caso, vou mostrar aqui para vocês qual que é a linha aqui. Aqui, nessa parte aqui, o banco começa a segurar as mudanças, tá? Sem gravar nada, definitivamente, né? E depois, mais aqui embaixo, para cada item, né, do pedido, ele busca o registro de estoque correspondente. Aqui. E se não for, se não estiver disponível, né, ele joga um erro imediatamente. E daí vai interromper o processo. Mas, se for suficiente, daí ele desconta, né, do estoque. Então, se ocorreu tudo bem aqui na linha 142, se ocorreu tudo bem, a gente daria um commit, né, que diz que pode gravar, que tá tudo certo. Mas, se em qualquer, né, no meio do processo ali tiver em estoque insuficiente, né, se acontecer de alguém marcar como antes, como vendido, cai no bloco cat e chama o rollback, né, aqui, ó. Então, isso garante, né, que a gente vai ter consistência nos dados e que também não vai acontecer de vender alguma peça que não existe. Que isso é um maior, né, dos problemas que provavelmente existe hoje, que a gente não pode estar vendendo algo que a gente não tenha. Então, agora nesse outro arquivo aqui, o Alt Control, eu consigo, por exemplo, assim, quando um usuário se cadastra, eu não guardo a senha dele, né? Eu guardo a senha hash. Então, eu usei aqui uma biblioteca, tá? Que faz isso, que transforma, né, essa senha em um hash, que é basicamente um código, né, que a gente não consegue decifrar. Então, quanto maior o número, né, desse hash, mais difícil para alguém conseguir quebrar. Então, eu usei 10 rounds de processamento, que é o recomendado, assim, pelas documentações.
Então, aqui outro arquivo, o arquivo Alt. Depois que o usuário ele faz o login, ele vai receber o token, né, de uma outra biblioteca, JWT, que é basicamente, ele manda para toda requisição futura dentro do cabeçalho aqui da autorização, tá? Então, ele pega essa função aqui de autenticar e confere se esse crachá é válido antes de deixar a pessoa acessar alguma rota, né, que não deveria. E aqui mais abaixo, ele confere se a pessoa não tá logada, mas também se o perfil dela é administrador, ou cliente, ou vendedor. Então, para saber, né, qual que é a permissão específica para aquela pessoa. Por exemplo, que só, né, o administrador pode criar um novo produto. Então, no caso do cliente, essa tela não pode estar aparecendo. Então, o front-end, ele foi feito, tá, em JavaScript puro, sem React, sem nada, para atender ao que eu defini lá no início do projeto. Então, significa que a página nunca carrega de verdade, tá? A função navegar para aqui por volta dessas linhas aqui, ó. Ela simplesmente esconde e mostra os blocos diferentes de HTML, dependendo de qual tela o usuário quer ver, né, de qual tela ele escolhe. Então, dá a sensação de que são várias páginas sem o custo de ter que recarregar, né, ficar recarregando tudo do zero. E a função chamar API, no início aqui do arquivo, centraliza toda a comunicação com o back-end, tá? Que a gente monta o cabeçalho lá com um token, quando o usuário está logado. Então, não preciso repetir essa lógica em cada lugar que eu faço uma requisição. Aqui, ó. Então, aqui o meu Docker Compose, o projeto roda inteiro, né, em 3 containers, que são Docker isolados, que é o Postgres, SQL, o back-end, né, e o front-end. Mas a gente definiu aqui dentro do projeto uma configuração onde ele impede que o back-end suba antes do banco. Então, ele fica pronto para aceitar conexões, né? Sem isso, o back-end poderia tentar se conectar cedo demais e falhar alguma coisa ali na inicialização, talvez um erro comum, né, em ambientes com Docker Compose. Agora, falando numa geral, assim, aqui a gente tem um app JavaScript na parte do back-end, que ele basicamente vai configurar a aplicação AliExpress que a gente está utilizando, e nele vai ser guardado os middlewares, as rotas e as configurações antes do servidor iniciar. Depois aqui em cima a gente tem a configuração database, tá? O que esse arquivo vai fazer? Ele vai configurar o Postgres, né, utilizando o SQLize. Ele informa o host, usuário, senha e qual vai ser o banco utilizado. Aqui a gente vai ter os models, usuário, produto, pedido, tá? Eles basicamente representam a tabela do banco de dados. Cada model define os campos, tipos de dados e os relacionamentos entre as tabelas. Então, são esses 3. Depois, dentro da pasta das rotas, a gente, aqui dentro de produto, por exemplo, é onde é definidas as URLs, né, que vão ser acessadas e qual vai ser o controlador ali que vai cuidar para ser executada, né, cada operação do formato certo. Então, quando o usuário acessa essa rota, o sistema lista todos os produtos cadastrados. Aqui, Get Products.
O app aqui do front-end, ele tem toda a lógica da interface, assim, basicamente, tá? Então, ele captura, né, tudo que o usuário tá fazendo, faz as requisições que precisa para a API e vai atualizando a página. Também aqui rodando meus containers certinho, tá? Então, é basicamente isso. Peço desculpas pelo meu inglês não muito bom, mas eu vou estudar para melhorar isso. E também sei que existem várias outras melhorias que eu posso estar aplicando agora. E com certeza eu vou estar fazendo porque é um projeto muito legal e com bastante potencial.